Sobre a pesquisação, é correto afirmar que o pesquisador interfere na realidade pesquisada. Nós vimos isso detalhadamente, é a principal atributo, principal característica da pesquisação. Eu fiz pesquisação no meu doutorado em educação, intervindo na forma dos meus alunos, que sabiam que estavam fazendo uma pesquisa, na forma deles aprenderem direito do consumidor. Eu dava aula num curso de direito e resolvi que eles iam aprender direito do consumidor, se quisessem, claro, se quisessem participar da pesquisa por meio de uma metodologia chamada estudo de problemas, uma metodologia chamada Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Nós fizemos um grupo, trabalhamos 1 ano nessa perspectiva e foi uma pesquisa-ação. Eu liderava o grupo, coordenava o grupo e deu muito certo. O resultado disso está lá na minha tese lá do doutoramento em educação. Então, havia uma interferência. É uma forma de realizar a pesquisa, como nós vimos. Nós vamos trabalhar agora com a ideia de pesquisa quantitativa. Vamos acompanhar comigo no slide. É a pesquisa que tem como objetivo mensurar e quantificar os fenômenos, os comportamentos. Em geral, ela é realizada com um assunto, um objeto de pesquisa, que o pesquisador já domina, com o qual ele trabalha há um certo tempo. Então, ele tem domínio das variáveis envolvidas, ele tem clareza quanto às relações de associação ou causalidade entre essas variáveis. Diferente da qualitativa, que tem por objetivo estudar um cenário ainda desconhecido, a quantitativa pressupõe a existência de investigações anteriores sobre o tema e sobre os resultados que serão medidos e quais os seus objetivos. As técnicas mais utilizadas nas pesquisas nas quantitativas, são os surveys e os web surveys, ou online surveys. Se utiliza essa palavra, ela é uma palavra de origem inglesa, é uma palavra que faz referência à pesquisa, a dados de pesquisa, e é ela que é utilizada habitualmente. Os surveys também podem ser traduzidos como levantamentos, como obtenção de dados. São uma modalidade de pesquisa muito utilizada nas ciências humanas, nas sociais aplicadas. O pressuposto é entender de uma forma racional como é que se dá o comportamento social, mesmo se esse comportamento envolver alguns elementos irracionais, alguns elementos que não são fruto da reflexão. Vou voltar ao exemplo do cigarro. Todo mundo sabe que cigarro faz mal para a saúde em alguma medida. Para alguns faz muito mal e manifesta rapidamente, para outros faz menos mal no início e depois, ao longo dos anos, vai fazer muito mal. Tem enormes pesquisas sobre isso, tem muitos dados científicos sobre isso. Mas algumas pessoas querem fumar. Não é um comportamento exatamente racional, não é uma decisão racional. Você pode fazer uma pesquisa qualitativa sobre isso. Quantas pessoas ainda fumam, em que idade elas fumam, esses grupos sociais têm alguma característica, por exemplo, profissional, fumam mais as pessoas de uma determinada área profissional, enfim, você pode colocar, investigar, colocar no seu problema as perguntas que você quiser. Os levantamentos, como nos explica Barbie, partem do princípio de que é possível identificar as variáveis que determinam o comportamento humano, identificando os fatores que levam as pessoas a agir de um modo ou de outro. Uma pesquisa tipo survey faz uso de aplicação de um questionário para obter as informações relevantes do tema. Esse questionário é aplicado junto a uma amostra, um grupo de pessoas que tem as características da população estudada, e os resultados são analisados estatisticamente, dependendo de conhecimentos estatísticos, a depender da amostra, ou seja, do tamanho, da maneira como foi composta. Esses resultados podem ser projetados para a população como um todo. Pessoal, pensem nas pesquisas de intenção de voto que são feitas habitualmente antes das eleições para prefeito, para vereador, governador, presidente da República. Muitas vezes a gente diz assim, não acredito em pesquisa porque eu nunca fui entrevistada. De fato, não se entrevista muitas pessoas para que você possa ter uma projeção de como aquilo vai acontecer num maior número de pessoas. Você entrevista 2.000 e você já tem um viés
que pode ser aplicado para dizer, olha, aqui no estado tal da Federação Brasileira, a tendência de voto, a intenção de voto é essa ou aquela. É isso que está exatamente escrito aqui nesse texto. Ó. Esse questionário é aplicado a uma amostra de pessoas, por exemplo, 2.000 pessoas, de um grupo que tenha características semelhantes àquelas que você quer estudar, e os resultados são analisados estatisticamente, e a depender do tamanho da amostra, você pode projetar isso para toda aquela população e dizer, olha, a intenção de voto aqui sinaliza que o candidato A vai ganhar do candidato B, ou está na frente do candidato B. Os estudos do tipo survey têm se mostrado, têm se aproveitado muito do desenvolvimento tecnológico na área da comunicação e da informação, porque fica mais fácil para os questionários chegarem às pessoas. Você pode fazer levantamentos online que não dependem de despesas de impressão, de despesas de deslocamento do pesquisador. A maioria dos instrumentos disponíveis para a elaboração dos questionários tem interface já com os softwares estatísticos, o que significa que você pode enviar o questionário por meio eletrônico, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, receber as respostas e já imediatamente aplicar uma programação estatística que te traga os resultados. Ficou muito mais fácil fazer pesquisa com a utilização desse método. O fato desses instrumentos terem se tornado muito acessíveis, como a gente está vendo aí, possibilitou que inúmeros profissionais pudessem realizar pesquisas que em tempos passados seriam muito caras. Agora, veja, os pesquisadores precisam estar capacitados para usar esses instrumentos tecnológicos, senão não vão dar conta de saber fazer. A pesquisa survey pode ser utilizada nos casos de pesquisas exemplificativas, exploratórias, descritivas, desde que o objetivo da pesquisa seja medir, mensurar, quantificar os fenômenos ou os comportamentos. A depender do objetivo, do propósito do pesquisador, a pesquisa vai buscar explicar as relações de causalidade ou tornar mais conhecida uma determinada situação ou descrever um fenômeno. Uma das decisões mais difíceis ou mais importantes de um pesquisador que faz uma pesquisa tipo survey é a amostra que será realizada para o estudo. O que é uma amostra, pessoal? É definir um grupo de pessoas com características que tenham interesse para os objetivos da pesquisa. Às vezes você vai colher dados que ao fim você repara que não eram úteis para a pesquisa. Por exemplo, saber o gênero das pessoas, feminino ou masculino. Aquilo não era tão importante. Ou às vezes você vai procurar saber dados sobre a idade das pessoas, a faixa etária. E depois aquilo também não era relevante para o resultado da pesquisa. Então, definir esses elementos que serão relevantes é sempre objeto de muito estudo do pesquisador, de muita reflexão para saber se importa, não importa, se é relevante ou não é relevante. Como essa pesquisa é sempre onerosa, sempre trabalhosa, às vezes é impossível entrevistar todos os elementos de uma população. Então você cria um grupo e a partir desse resultado você projeta para o restante. Selecionar esse grupo, pessoal, é que é fundamental. E selecionar esse grupo demanda você ter as características, demanda você definir quais são as características ou as variáveis que mais te interessam ao pesquisador. Acompanhe comigo aqui. As amostras probabilísticas de probabilidade são aquelas que todos os participantes de um grupo têm a mesma chance de participarem da composição da amostra. E as não probabilísticas são aquelas em que há prevalência de algum critério para a escolha do participante da amostra. Em relação ao tamanho da amostra, a quantidade de pessoas, há cálculos estatísticos que indicam um número ideal em função do erro que o pesquisador está disposto a assumir, o nível de confiança que se deseja para os dados, a proporção que o comportamento ou características manifesta na população. Esse tipo de pesquisa tem uma série de vantagens para o pesquisador, principalmente porque distinguem-se as relacionadas às possibilidades de conhecimento da realidade, a economia e a rapidez,
com que podem ser realizadas as possibilidades de quantificação. Mas também existem limitações. No caso de entrevistas com pessoas, há que se considerar erros, percepções distorcidas, ou até mesmo que as pessoas modifiquem o seu comportamento na hora de responder a pergunta. Você é fumante? O cara diz, melhor falar que não, porque eu não sei o que vem depois, vai querer me dar conselho, vai querer me vender remédio, é melhor eu falar que não sou fumante. Então ele diz, não sou fumante. Pronto, já deu errado, porque a resposta não era a verdadeira. Tudo isso tem que ser considerado. É isso que a gente chama de função do erro que o pesquisador está disposto a assumir. Ele sabe que, a depender da pergunta que for feita, existe a possibilidade maior ou menor de erro. A depender das amostras probabilísticas ou não probabilísticas, existe possibilidade maior ou menor de insegurança na pesquisa, e tudo isso ele vai ter que analisar antes de se lançar ao projeto. O survey deve ser realizado em função de perguntas que possam ser respondidas. A resposta provável a uma pergunta é a hipótese de trabalho do pesquisador, que será confirmada ou negada em função dos dados coletados. O que é uma pergunta possível de ser respondida? É uma pergunta para a qual aquele que está sendo perguntado não tenha dúvidas a respeito dela ou tenha conhecimento razoável para responder aquela pergunta. Se você chega para um entrevistado da sua pesquisa e diz assim, qual é para você a opinião mais importante que passa pela cabeça do presidente dos Estados Unidos nesse momento? Eu não sei, não tenho a menor ideia do que o presidente anterior e do que o atual possa estar pensando no que passa pela cabeça dele seja mais importante. Então as perguntas devem ser passíveis de serem respondidas. O pesquisador precisa ter em mente a pergunta que o seu trabalho deve responder. Por vezes o pesquisador nem sequer consegue identificar o que ele pretende com o seu trabalho. Aí não tem pesquisa que vai dar certo mesmo. A elaboração de uma pergunta deve ser clara e a formulação de uma hipótese de trabalho são condições essenciais para que um survey possa ser realizado com sucesso. Um pesquisador está sempre atrás de credibilidade da pesquisa, pessoal. Tem que ter confiabilidade e validade para que ela possa dar essa credibilidade. Aqui tem uma definição bacana do professor Lameirão, que ele fala da confiabilidade. Confiabilidade diz respeito à precisão da medição, o que significa dizer que uma variável for medida repetidamente, ela deve apresentar sempre o mesmo resultado. Já a validade, ele diz, é entendida como a capacidade de acurácia, de exatidão de uma medida. Isso é, a sua habilidade de medir adequadamente os conceitos investigados. Coitado do pesquisador cuja pesquisa não tiver credibilidade. Coitado do pesquisador que não tiver atendido aos critérios essenciais de confiabilidade e validade. E as perguntas formuladas pelo pesquisador, como é que elas devem ser? Elas devem ser feitas num questionário, na forma de perguntas abertas ou fechadas. As abertas são as perguntas que o entrevistado responde livremente. As fechadas, ele se responde normalmente sim ou não. As fechadas facilitam a contagem das respostas e nas abertas podem surgir informações que não surgiriam se as perguntas fossem fechadas. Fechada ou aberta, qual que é a melhor? Não tem qual que é a melhor, você precisa saber qual é o seu objeto de pesquisa. A ordem das questões também é importante, ela não pode confundir quem está sendo perguntado. As perguntas devem levar em conta o universo de referência do entrevistado, ou seja, aquilo que ele tem condições de informar ou não. Nas perguntas abertas é necessário que não haja ambiguidade, para que a pessoa que vai responder entenda bem. Cada pergunta deve ter um foco, uma única ideia, já que o entrevistado não pode falar sobre vários elementos ao mesmo tempo. Se recomenda que não seja excessivamente longo e se recomenda a realização de um pré-teste. Na atualidade, um pré-teste faz uma experiência antes, pega um grupo pequeno de pessoas, antes de você aplicar para 2.000 pessoas, aplique para 20, 40, 50, para você ter certeza que o seu questionário está funcionando bem, que as suas perguntas estão funcionando bem. Atualmente, a gente vê muito o uso de web survey, ou seja, o tipo de survey realizada por meio de tecnologias de informação. Entre os benefícios do ambiente online para a realização das web surveys, e destaca-se a interatividade com o entrevistado, porque você pode usar inúmeros recursos visuais, um número menor de vieses de pesquisa, enfim,
não ter necessidade do deslocamento, de combinar um tempo, é muito bom. E a desvantagem é a necessidade de acesso à internet, que não é uma coisa ainda que todo mundo tenha. Além do que, nas respostas por e-mail e nos aplicativos de mensagens, há a identificação do respondente, o que às vezes não é muito bom para a pesquisa. O pesquisador deve sempre evitar o uso de palavras, símbolos ou itens gráficos que não sejam de conhecimento geral, para não gerar nenhuma dificuldade de compreensão. O tamanho do questionário da Web Survey também é importante, uma linguagem simples e acessível, e a realização de pré-testes também é muito importante para que você, antes de aplicar no grupo maior, possa ter conhecimento se as questões, se o questionário está efetivamente funcionando. Vamos testar o que a gente aprendeu? Na elaboração do questionário para a realização de surveys, o pesquisador deve A. Começar pelo pré-teste. B. Formular perguntas minuciosas. C. Formular perguntas que sinalizem a resposta esperada. D. Formular perguntas com palavras simples e compreensíveis. D. Demonstrar toda a sua capacidade intelectual para garantir a credibilidade. Eu tenho certeza absoluta que você acertou, porque a gente acabou de falar disso. Formular perguntas com palavras simples e compreensíveis. É isso que faz toda a diferença em um questionário. A gente encerra por aqui, lembrando a você que as nossas referências estão aqui, as principais referências dessa aula estão aqui, e que é fundamental que você leia atentamente o seu livro-texto, participe dos debates no fórum, leia os textos complementares para poder entender bastante sobre essa fase inicial dos métodos de pesquisa. Muito obrigada e até a próxima.